Está faltando muito pouco para que você alcance aquela bênção, aquela vitória da parte de Deus. Está faltando muito pouco, mas você precisa persistir. Não é hora de desistir. Fica comigo aqui que eu vou falar um pouquinho sobre isso com você. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o pastor Leandro Araújo. No livro de Números, no capítulo 13 e no versículo número 33, a Bíblia diz: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O povo de Israel estava muito próximo de alcançar a tão sonhada, desejada terra da promessa, Canaã. Haja visto esse povo ter caminhado já 40 anos peregrinando no deserto e, obviamente, por causa dos seus próprios pecados, por causa das suas próprias falhas, diante de Deus, eles caminharam longos 40 anos. Porém, quando eles estavam muito próximos da terra prometida, a Escritura diz em Números 13 que Moisés enviou para aquela terra os famosos espias, os homens que foram ali para observar e trazer um relatório para o pastor Moisés. O fato é que quando estes homens chegam da terra prometida e eles entregam o relatório para Moisés, eles dizem exatamente isso que eu acabei de ler para vocês. Vimos ali gigantes, filhos de Anak, que são os descendentes dos gigantes. Os nomes destes gigantes, conforme está escrito em Números 13 e no versículo número 22, eram Aimã, Senai e Talmai. A Bíblia diz categoricamente: subiram para a banda do sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, lá no Egito. Encontraram ali naquela terra esses gigantes, dos quais 3 foram destacados. A nossa vida cristã, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo de número 6, ele fala sobre uma batalha espiritual. E no versículo de número 13, Efésios 5:13, Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo explica para os irmãos de Éfeso que a batalha do crente, ela existe de verdade, mas ela não é uma guerra contra carne e contra sangue, mas é uma luta contra príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade que estão operando nos lugares celestiais. E dentro desta guerra, o apóstolo Paulo fala sobre a importância de uma armadura espiritual. Então veja que na sua caminhada cristã você vai encontrar muitos inimigos. E eu destaquei pelo menos 3, assim como Israel encontrou 3 gigantes na terra prometida, e aqueles gigantes eram desafios. Na vida cristã também existem 3 grandes inimigos, que se você não vigiar, e se você não se levantar contra estes gigantes para destruí-los, certamente você não alcançará as bênçãos de Deus. Primeiro gigante é o diabo.
o segundo, a sua carne, e o terceiro, o mundo. Nessa sequência, você precisa entender que o diabo, ele é o pai dos gigantes, a carne é o instrumento dos gigantes, e o mundo é o reino onde esses gigantes habitam. Então, desses três inimigos do crente, coloca aqui nos comentários qual desses três, na sua opinião, é o maior inimigo da sua vida cristã: o diabo, a carne ou o mundo? Seguindo, eu quero compartilhar com vocês o que a palavra de Deus nos orienta para vencermos estes gigantes na nossa vida, sejam eles o diabo, a carne ou o mundo. Primeiro, em Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo número 11, a Bíblia vai nos ensinar como vencer o diabo. Veja o que está escrito: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Se você quer vencer o diabo, você precisa do poder da palavra de Deus. Muitas pessoas estão se esquivando da Bíblia Sagrada e não estão dando a devida importância para as Escrituras. A Bíblia é a espada do cristão. Então você precisa conhecer as Escrituras, se aprofundar nestes assuntos, fazer dela a sua principal arma de ataque contra o diabo. Lembre-se o que está escrito em Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar os seus pecados. E é justamente o pecado que te conecta com tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é do reino das trevas. Então, quando você é purificado pelo sangue de Jesus, você faz essa desconexão. E aí você tem ao seu lado o poder da palavra. Não tem como você deixar de vencer a batalha contra o diabo. Como vencer o mundo? Veja o que está escrito em 1 de João 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Na verdade, vai nos faltar tempo aqui para falar sobre a fé, mas a Escritura diz lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, um texto bastante conhecido de todos vocês, versículo 1, que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Recentemente, estava orando a Deus e pedindo ao Senhor para encher o meu coração de fé. E quando eu estava meditando em Hebreus 11, o versículo 1, quando a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, eu tive uma visão. Eu me via, né, na frente de como se fosse um riacho, um rio, e uma pontezinha de madeira, como se fosse o caule de uma árvore. E eu olhava aquilo e dizia: nossa, esse caule ele tá frágil, deve estar apodrecido. E se eu atravessar, né, com certeza eu vou quebrar o caule. Mas do outro lado, eu escutava uma voz dizendo: não se preocupe, né, use a sua fé. Quando você olha pela vista comum, o que você enxerga é a fragilidade de tudo aquilo que está à sua frente. Mas quando você começa a viver com os olhos da fé, ou seja, fechar os olhos carnais e abrir os olhos da fé, o que você vai encontrar é o firme fundamento. Então a fé é o firme fundamento, é aquele caminho que você pode trilhar confiante de que não vai dar errado, Deus vai honrar a sua fé. A Escritura diz: o justo viverá pela fé. Então, a vitória que vence o mundo é a fé. Se você está tendo dificuldade para vencer todas as tentações que este mundo tem lhe oferecido, use a sua fé. Agora, nunca se esqueça, né, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Eterno. O terceiro inimigo do crente é a carne. E muita gente não consegue vencer os apetites carnais. Vamos ver então o que a palavra diz na carta de Paulo
aos Gálatas, no capítulo 5 e no versículo número 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Primeiro, as Escrituras nos exortam a não cumprir aquilo que a nossa carne, natureza humana, deseja, pede e anela. Sua carne não gosta de orar, não gosta de jejuar e não gosta de ler as Escrituras, de examinar as Escrituras. Ela gosta de tudo aquilo que é sujo, de tudo aquilo que é contaminado. Então, pelas Escrituras, nós somos exortados a andar em espírito para não cumprir a concupiscência da carne. Veja ainda o livro de Efésios, no capítulo 5 e no versículo de número 18, a maneira pelo qual nós vamos vencer as tentações da nossa carne. Efésios, no capítulo 5 e no versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Só existe uma maneira de você vencer a sua carne, é se enchendo do Espírito Santo. E mais uma vez, o que eu faço para me encher do Espírito Santo? Orando, jejuando e examinando a palavra de Deus diariamente, se possível, de manhã, à tarde e à noite. Não se esqueça de clamar a Deus pelas madrugadas, porque a oração na madrugada, ela destrava muitas coisas na sua vida. De verdade, eu espero que mais uma vez este vídeo tenha edificado a tua vida. Se você chegou aqui até o final, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com seus amigos nas suas redes sociais, curte aí, dá o seu like nesse conteúdo e que Deus abençoe sua vida. Nós estamos caminhando com o objetivo de alcançar pelo menos 1000 inscritos até o final do ano e eu conto com você para que possamos alcançar esta marca. Deus te abençoe e que os gigantes da sua vida sejam vencidos na autoridade do nome de Jesus. Até o próximo vídeo.